O PT ligou o sinal de alerta na campanha do Lula e se não ligou, deveria ligar imediatamente, porque hoje foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de votos que mostra um crescimento do Bolsonaro e uma redução da distância do Bolsonaro para o Lula no primeiro e também no segundo turno, confirmando outras pesquisas que foram divulgadas anteriormente. Então o PT precisa ligar o sinal de alerta, como o Lula já vem falando recentemente para dentro do partido, porque alguns segmentos dentro do PT estão de muito salto alto, achando que a eleição já está ganha devido à grande vantagem que o Lula ainda possui para Bolsonaro. Tanto que o Jacques Wagner veio a público em uma entrevista falar que o PT precisava calçar as sandálias da humildade. E todas essas pesquisas aumentam a expectativa para a pesquisa do IPEC e também para a pesquisa do Datafolha, os dois principais institutos de pesquisa que nós temos no país. E eles são os principais institutos porque eles trazem resultados mais discriminados. Isso faz com que a gente possa entender melhor o contexto social e principalmente o contexto eleitoral do nosso país. Mas mesmo que o IPEC e o Datafolha não confirmem esse crescimento do Bolsonaro, contrastando com as outras pesquisas, mostra que há aí uma certa indefinição por parte do cenário econômico não, eleitoral, melhor dizendo, com relação à tendência dos candidatos. E é importante, eu vou comentar, vou trazer os dados da pesquisa, vou comentá-la com vocês, obviamente, mas é muito importante que vocês saibam observar e interpretar essas pesquisas. Porque muitas pessoas ficam comparando os institutos e os números que são apresentados em cada um desses institutos. Olha, no Instituto A o Lula apareceu com 30, no Instituto B o Lula apareceu com 25, qual o instituto que está certo? E os dois institutos estão certos, tá pessoal? Porque cada instituto possui a sua metodologia de fazer a pesquisa e isso vai mudar os resultados. Agora, para você observar a pesquisa, você tem que observar os números dentro da série histórica do próprio instituto e ver se a série histórica ela acaba se confirmando com os outros. Então a pesquisa que foi divulgada hoje mostrando o crescimento do Bolsonaro e uma estagnação do Lula andando de lado, confirmou pesquisas anteriores que mostravam esse mesmo cenário. Então nós podemos traçar aqui que Bolsonaro ele está crescendo nas pesquisas, mesmo dentro da margem de erro, ele tem oscilado positivamente. Eu vou trazer agora os dados para vocês, mas antes clique no botão de gostei se você ainda não clicou, se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito e também torne-se membro. É só clicar nesse botão azul por apenas R$ 1,99 por mês. Você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais no mínimo por semana. É muito barato, você sabe disso. Bom, como que foi? Quais são os resultados dessa pesquisa, né? O Lula lidera com 42%. Eu estou aproximando, tá bom, pessoal? Não vou usar as casas decimais. O Lula lidera com 42% e na pesquisa passada ele tinha os mesmos 42%. O Bolsonaro antes tinha 25% e agora ele está com 28%. Cresceu 3%. Ali acima da margem de erro. Então houve um crescimento real do Bolsonaro e a diferença que antigamente era de 17 pontos percentuais agora está em 14 pontos. É claro que o Lula ainda possui uma grande chance de vencer no primeiro turno, mas as pesquisas estão indicando que vai ser difícil o Lula vencer no primeiro turno. Na terceira posição há um certo empate técnico do Ciro Gomes com o Sérgio Moro. Antigamente o Ciro Gomes ele tinha 5% e passou para 6%. O Sérgio Moro estava com 9% e agora está com 6 pontos percentuais empatados aí na margem de erro. No segundo turno o Lula tinha 53%, agora continua com 53% e o Bolsonaro passou de 31% para 35%. E o que esses resultados eles mostram? Vamos começar a respeito da terceira via. A terceira via ela não consegue deslanchar, ela não consegue decolar em nenhum instituto de pesquisa. A terceira via sempre fica oscilando aí dentro de um panorama, não consegue romper, o Ciro cresce na pesquisa, depois baixa na outra, sobe um pouquinho em uma, depois desce. Sérgio Moro também fica oscilando aí na casa dos 8%, 6%, mostrando que até o momento a eleição ela acaba se caminhando, na verdade, para Lula e Bolsonaro no primeiro e também no segundo turno. E o problema para a terceira via é que o tempo está passando. Quanto mais tempo demora para a terceira via deslanchar, mais difícil fica para ela conseguir apoios e isso é muito importante.
principalmente para o Sérgio Moro, que sofre uma pressão grande por parte do Podemos. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Podemos vai ter ali de fundo eleitoral aproximadamente 200 milhões. E a campanha do Sérgio Moro está orçada em 100 milhões. Ou seja, metade do fundo partidário vai ser destinada para a campanha do Sérgio Moro. Só que os deputados estão achando que esse valor é muito alto para um candidato que anda de lado. E eles querem um valor maior do fundo partidário para cuidarem das suas próprias candidaturas. Então, quanto mais tempo o Sérgio Moro demora para decolar na campanha, mais difícil fica a candidatura dele, e eu nem sei mesmo se ele vai sair como candidato a presidente da República. Tanto que o antagonista já está até cogitando a possibilidade de Sérgio Moro sair como deputado federal. E vocês sabem que o antagonista é a principal plataforma de Sérgio Moro na internet. Com relação ao Ciro Gomes, Ciro vai disputar as eleições, ele já está convicto com relação a isso e precisa disputar mesmo. Candidatos precisam disputar, o Ciro Gomes tem que colocar o projeto dele em discussão, é um projeto que precisa ter entrou um besouro aqui, se ele me atacar, vocês vão ficar sabendo. Então o Ciro Gomes precisa colocar o projeto dele em discussão, mais uma vez, isso é muito importante também para a nossa politização. A respeito de Lula e Bolsonaro agora. Com relação a Lula, que está liderando as pesquisas, há um sinal de alerta na campanha, como eu falei, caso não esteja em alerta, o PT precisa começar, de fato, a colocar mais os pés no chão. E a campanha do Lula, como eu falei, estava com muito salto alto, eles não queriam Dória, não queriam certas coligações do Lula, não queriam que o Lula fizesse certas alianças. Então mostra que a estratégia do Lula precisa continuar sendo feita. O PT vai ter dificuldades de encarar o Bolsonaro caso não abra um diálogo maior com outras esferas da política, principalmente a centro-direita. E trazer o Geraldo Alckmin é uma jogada importante do Lula, ainda não se confirmou, está praticamente tudo certo, informalmente, mas não houve ainda a confirmação. E esses acenos do Lula à centro-direita, como o Aníbal, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, tornam-se cada vez mais importantes para que o Lula possa fazer essa frente ampla que ele tanto está querendo e transformar essa campanha dele num grande movimento nacional. E também tem agora o Bolsonaro, que aposta suas fichas em pacotes de bondades. O Bolsonaro ele começa a ver o dólar caindo, o que barateia as importações, aumenta obviamente um pouco o poder de compra da população e há os R$ 400 do Auxílio Brasil. Tá? Se esse Auxílio Brasil começar a ser percebido pela população brasileira e houver um aumento do consumo por parte da população, existe a possibilidade do Bolsonaro melhorar mais um pouco nas pesquisas de intenção de votos. Eu ainda mantenho a mesma posição, que é praticamente impossível o Bolsonaro vencer as eleições, porque tudo que ele fez durante a pandemia. As pessoas que forem votar, forem colocar nas urnas o seu voto, elas vão pensar, vão ter no rosto dos seus entes queridos, dos seus parentes, dos seus familiares que nos deixaram durante a pandemia. E o ataque ao Bolsonaro ainda não começou. Não é um ataque ainda, como posso dizer, eleitoral, né, com a campanha política. Porque o Lula, que é o principal adversário do Bolsonaro no momento, nem se oficializou como sendo o candidato. E o Geraldo Alckmin ainda nem foi oficializado como o vice do Lula. Então tem ainda algumas definições da campanha do Lula que possivelmente vão acontecer na próxima semana. Nas próximas semanas não, né? No próximo mês. Que na verdade é a próxima semana, né? Porque próxima semana já é o mês de março. Agora, fica a questão com relação ao Gilberto Kassab. Porque o Lula quer o apoio do Kassab, custe o que custar, pelo menos, aparentemente. E como o Lula não consegue mais ficar ali oscilando nos 48, 42%, 48, né? 42%, não, 48, 49%, indicando que a chance de ganhar no primeiro turno ficando cada vez mais real, né? Porque ele não consegue chegar lá nos 50%, mostrando que fica cada vez mais difícil definir a eleição no primeiro turno. O apoio de Gilberto Kassab no primeiro turno fica cada vez mais distante também. O apoio de Kassab a Lula no primeiro turno aumenta de chance de acontecer com a proximidade de Lula de vencer no primeiro turno. Como Lula, ao que tudo indica, irá para o segundo turno contra o Bolsonaro, não liquidando a eleição no primeiro turno, o apoio de Kassab tende a ficar no segundo turno. Mas é como eu falei, o que essas pesquisas estão, pelo menos causando em mim,
é a expectativa para o Datafolha e também para o IPEC. Os últimos Datafolha e IPEC foram divulgados em dezembro do ano passado, então já está na hora de uma divulgação, possivelmente agora, no mês de março, no mais tardar em abril, nós teremos um levantamento dos dois, que são os principais institutos de pesquisa e são aqueles aqui no canal que nós mais consideramos para as nossas análises. Mas como mais uma pesquisa mostrando uma tendência de crescimento de Bolsonaro foi divulgada, era interessante vir aqui e comentar com vocês. Sinal de alerta no PT, como nós mostramos ontem, e agora Lula vai ter que correr atrás, não vou dizer do prejuízo, porque ele se mantém muito estável, com 42%, mas ele vai ter que começar a correr para evitar o crescimento de Bolsonaro em cima do eleitorado que hoje está votando no Lula. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.